Bora começar? Let's go. Ok, pessoal, então, para quem entrou atrasado, quem fez um resuminho aí do artigo, por favor, me envie para mim, para Giovana, então para o Lucas, ou coloque lá no grupo. Não, é melhor não colocar no grupo não, desculpa, retiro o que disse. Envie para mim por e-mail, você já tem meu e-mail. Quem não fez, pode fazer uma coisa assim básica, né, só para colocar os pontos. Um segundo, alguém acabou de entrar. Só para colocar os pontos para eu e os outros monitores, né, saber se vocês entenderam mesmo o que o artigo, né, ele quer, enfim, abordar. Mas essa parte do artigo, esse daí, para quem não sabe que artigo é esse que eu estou falando, esse é um artigo eu esqueci de ver o ano, mas é o do Samuel J., o Samuel J., não sei como é que a Vera pronuncia, do impacto, 2011. Né? Hã? 2011 o artigo. 2011, né? O impacto de toda essa química, né, que ocorre na interface. O comecinho do artigo, na verdade, é bem didático, ele até aponta, né, que existe um boom, né, na indústria de petróleo, quando utilizam zeólitas, né, como catalisadores. Então, o comecinho realmente é bem interessante de dar uma olhada, de dar uma lida. Mas a parte interessante mesmo do artigo, que quando ela já vai para a química na interface, né, para essa parte de propriedades da interfaces, é quando ele já coloca nessa primeira figurinha aqui. Todo mundo conseguiu entender essa figura? Médio. Na verdade, essa figura ele começa falando, eu procurei, na verdade, as referências, porque eu não entendi muito bem o que seria essa reconstrução dessa superfície, né, de irídio, sendo que na figura ele fala sobre platina. Aí eu fiquei um pouquinho confuso, não sei se vocês pegaram essa confusão. Eu ia perguntar isso para você agora na monitoria, porque realmente ficou estranho. Na verdade, o artigo de referência, ele trabalha com ouro, platina e trabalha com irídio. Então, apesar dele estar falando sobre essas estruturas do irídio, seria as mesmas para uma estrutura de platina e de ouro. Então, essa parte A, essa reconstrução, na verdade, não seria uma reconstrução de um... Porque, assim, pelo menos na minha tradução, se você falar de reconstrução, tem coisa que está lesionada e você vai tentar reconstruir essa estrutura. Mas não é isso. Esse artigo da referência é um artigo antigo, é um artigo não tem aí o ano, mas é de 1900 e uns quebrados, e, na verdade, o que ele faz? Ele utiliza essa difração a laser para identificar essas estruturas da interface. Então, dependendo da intensidade desse laser, ele consegue identificar o que vai ter na interface e o que vai ter numa camada um pouquinho abaixo, né, da interface. Então, essa reconstrução que é dito nesse artigo do Samuel J., na verdade, é o quê? Eu tenho a minha amostra, eu faço uma análise experimental, e a partir daí eu vou tentar dizer o que está acontecendo, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma esquematização do que é visto experimentalmente. Então, a partir desse ensaio experimental de fração a laser, ele consegue ver que você vai ter uma estrutura, um empacotamento estilo hexagonal na interface e numa camada um pouquinho mais dentro, né, dessa estrutura, você vai ter já um empacotamento desse formato, estilo cúbico. Então, eu só queria deixar claro, né, o que significa essa reconstrução, né? Olhando pela referência, essa reconstrução, na verdade, é isso, o que eu estou vendo a partir de um dado experimental. E isso daqui já são os átomos, na verdade, e daqui dá para ver que existe uma distância... Daqui dá para ver, não, né? O artigo, ele comenta, né, que essa amplitude é em torno de 0,1, 0,4 amperes. E aqui dá para calcular, né, a distância entre os átomos se o artigo ele desse a escala, só que eu procurei, ele não me deu a escala, mas experimentalmente eu acredito que tem como a gente calcular essa distância aqui entre os átomos.
Que é isso que a próxima figura dá, né? Essa figura B, na verdade, é de outro artigo, não é daquele, esse aqui é de 91, e ele mostra, notem que não é o mesmo, não é platina, já é ródio, se eu não me engano. E aqui, justamente por esse ensaio, que é o mesmo do outro, né, de difração a laser, ele consegue calcular a distância entre os átomos e propor uma estrutura. Nesse caso aqui, o que ele faz? Você tem ali uma superfície e ocorre uma quimisorção, e depois de fazer esse ensaio, ele consegue identificar que essa quimisorção foi suficiente para promover uma mudança no empacotamento. E aqui seria eu ampliei, na verdade, né, que essa quimisorção ocorre justamente por esse átomo aqui, de C2H3. Esse H3, o artigo comenta que, na verdade, ele não sabe a posição deles, não é isso que o equipamento dá, então está supondo que esses hidrogênios estejam por aqui, mas a posição dos outros átomos é dada pelo equipamento. E o artigo do Samurjay, na verdade, ele faz uma melhorazinha, né, nessa imagem, indicando aqui as forças e a direção dos átomos. Alguém tem algum comentário? Foram isso que vocês entenderam? Vocês conseguiram visualizar isso na parte A e B? O Marlon, então ele consegue reconstruir essa superfície através de um processo de adsorção, foi isso? Ele adsorve e aí ele vê onde o adsorvato vai entrar na estrutura e aí com isso ele consegue reconstruir a superfície? É isso? Pelo que deu para entender no artigo, você tem um branco, né? Você consegue ver ali a estrutura anterior, esse processo de quimisorção, e depois ele fez um ensaio, né, dessa parte de difração a laser, e viu que ocorreu uma mudança, né, nessa estrutura, então ficou com esse empacotamento, né? Então ele sugere que foi por conta desse processo de quimisorção. E aqui esse artigo do Samurjay, ele apresenta, né, essa proposta, né, do artigo de 91, de uma forma melhor aqui, essa reconstrução, né, do ensaio. Então, de novo, essa reconstrução, na verdade, é o quê? Você tem ali os pontos experimentais, você tem ali sua amostra, você faz ali um ensaio, os artigos fizeram ensaios de difração a laser, e com isso eles podem identificar a posição dos átomos e se teve ou não uma mudança nessa estrutura na interface. Ficou claro? Entendi, agora ficou mais claro. Ok. Então, todo mundo entendeu essa parte? Ficou clara essa parte da primeira figura? Porque isso aqui é para mostrar uma coisa que vocês também estavam com dúvidas, né? Eu acho que foi na aula passada, enfim, não na aula de hoje, né? Se ia ter o mesmo empacotamento que ia ter no book, né? Ia ter na interface. Então, essa figura aqui já mostra que, não necessariamente, aqui no caso, você vai ter um empacotamento, uma camada anterior, na verdade, a interface não seria nem no book em si, né? Mas só uma camadinha anterior, você já tem um empacotamento diferente do que vai ter aqui. Aqui seria um empacotamento hexagonal aqui cúbico. E aqui mostra que também que um ensaio enfim, só a quimisorção, né, já é favorável para mudar aqui o empacotamento na interface. E a outra figura, que essa daqui foi o que a professora até comentou mais, né, que está nos slides dela, mostrando sobre que diferentes índices de Miller, né, em diferentes estruturas, empacotamentos na interface, desculpa pelas diferentes definições que eu falei agora, que diferentes empacotamentos, eles vão influenciar de forma diferente na catálise da amônia. Todo mundo entendeu essa figura? O que essa figura quer dizer, o que essa figura impõe? Uhum. Então, o que é interessante é que, na verdade, teve uma coisa na legenda que alguém me perguntou no WhatsApp, eu acho que foi a Abigail,
que ela está escrito que o artigo sugere que o C7 e o C8, eles são mais ativos, né, para quimisulfão. Na verdade, não é o artigo do Samorgé que sugere, e não é esse artigo que sugere. São duas coisas na leitura que eu vi que vocês podem ter entendido errado, né? Uma foi nessa de reconstrução, que significa esse significado de reconstrução, e a outra é que esses C7s e C8s, que são os números de vizinhos, né, que tem em volta aqui desses átomos, na verdade, são referências antigas. Então, antes desse autor aqui, ele fazer esses estudos aqui de separar essas estruturas com índices de Miller diferentes, a literatura anteriormente a esse artigo indicava que esses átomos com números de vizinhos 7 e 8 é que tinham a maior atividade. E até esperava-se que essa estrutura aqui, do ferro do 210, de índice de Miller 210, que isso daqui que fosse a mais reativa. Porque, de acordo com o artigo original, essa estrutura é que vai impor uma maior rugosidade. Então, era esperado que essa daqui é que tivesse, até porque tem os átomos aqui com números de vizinhos igual a 8, né? Então, era esperado que isso daqui tivesse uma maior atividade. E não foi isso que foi observado. Foi essa estrutura. E a discussão é que justamente você teria um maior número, né, de vazios, apesar de aqui ter o C8, né, aqui você teria um maior número de vazios e uma maior acessibilidade a esse tipo de átomos. Eu sei que vocês não viram as referências originais, mas eu só estou passando isso aqui porque eu acredito que tenha dado enfim, não tenha ficado claro essa partezinha só olhando esse artigo do Samorgé. Então, o Samorgé e nem esse autor aqui, eles estão indicando que esses vizinhos, o 8 e o 7, eles vão ser mais reativos. Isso aqui são referências bem antigas. Esse artigo aqui, dessa referência, e o Samorgé, eles estão mostrando que, na verdade, essa estrutura aqui, do F11, do índice de Miller 1, que dá uma maior atividade, né, enfim, aumenta maior a catálise da amônia nessa atmosfera. E a ideia é justamente por conta dessa maior acessibilidade a esses átomos com números de vizinhos de 7. Então, do artigo, é só isso daí que eu queria apontar, que talvez vocês não tenham entendido, mas tem mais alguma dúvida que ficaram para vocês nessa figura? Todo mundo entendeu? Nossa, que bom. Enfim. Ô, Marlon, Ah, posso aproveitar que você entrou nesse assunto para tirar uma dúvida? vai, minha filha, fica à vontade. Então, foi até uma dúvida que me surgiu na aula quando ela estava comentando sobre reatividade ali na superfície, né? Porque ela tinha comentado que quanto maior o número de vizinhos, maior seria a reatividade, se eu não entendi errado. E ficou um pouco difícil de eu entender, de acordo com a lógica que a gente tinha visto, que de desequilíbrio energético, né? Porque parece que quanto maior o número de vizinhos, menos desequilibrado estaria. Mas eu posso estar entendendo errado. Não, Porque aí ela comentou que teria maior número de ligações para serem rompidas, né? É isso que eu não entendi muito bem. É porque a gente está olhando tudo na interface, né? Então, imagina, se esse cara aqui está cheio de vizinhos e aqui na interface você não tem nada, vai ter um desbalanço aqui de forças. Então, eu acredito que essa tua lógica, ela está correta se a gente está olhando no book, né? Se está tudo ali empacotadinho, bonitinho, então você vai ter um balanço de forças e vai estar estável. Mas se a gente está olhando para a interface, o que vai balancear, né, esse átomo aí que está com uma quantidade enorme de gente aqui? Só complementando o que o Marlon falou, eu acho que é isso mesmo, que quando o átomo está na interface, se ele tem muitos vizinhos, ou pelo menos teria muitos vizinhos no book, são mais interações que não estão sendo correspondidas ali na interface, né?
Então, é esse raciocínio mesmo, né? Ele está mais desequilibrado energeticamente, né? Uhum. Aliás, ele está mais equilibrado em termos de forças, né? E, consequentemente, ele tem uma maior energia de superfície. Vocês estão falando do número de coordenação? Quanto maior o número de coordenação, mais reativo vai ser? É isso? É, Ou não? Isso. é isso mesmo. Seria o contrário? Ah, tá. Mas é porque a gente olha o número de coordenação do book, né? Porque quando ele estiver na interface, ele vai estar diferente, é por isso. Porque ele deveria ter aquele alto número de coordenação, mas ele não vai ter. Então, por Exatamente. isso ele tem uma maior reatividade. Isso aí. É isso aí. E é isso que essa figura, né, tá tentando expor, né? Aqui nessa camada. Ele inverte nesse comportamento, vamos dizer assim. Quanto maior a coordenação, menos ativo ele seria na interface. Eu acho que ela tinha dito isso na aula passada também, né? Você teria ali sei lá, um cúbico de face centrada e você vai ter um tanto de ligações. Quando ele chegar no book, ele vai estar esperando que tenha essas ligações, né? Vai ter enfim, vai ter um desbalanço, entre aspas, ali de energia, que vai ser justamente balanceado pelos efeitos de adsorção de outras camadas, né? Então, tudo isso aqui acontece na interface para tentar minimizar, né, esse desbalanço de forças. Então, por isso que nessa figura aqui, era esperado que esse daqui, que você tem um número de vizinhos igual a 8, você espera que a atividade aqui, né, dessa catálise seja maior nessas duas interfaces aqui. Só que não é isso que acontece, vai ser nessa daqui justamente pela acessibilidade, né, que pelo menos é isso que eles indicam. Tem outras caracterizações que devem ser tipo, tem uma coisa também interessante, nesse artigo, ele leva tudo leva o autor, né, a jogar tudo para índice de Miller. Mas, na prática, vocês também vão ter que olhar outros ensaios de caracterização. Não adianta nada você saber que um determinado óxido de ferro ele vai ter esses índices de Miller aqui e está tudo dentro de um poro que está fechado. Então, como é que o amônia vai chegar nesse poro? Como é que se o tamanho de poro está bem fechadinho? Então, isso aí a gente pode ver pela BET. Então, existem outras caracterizações que devem ser utilizadas do sólido, né, para concluir algo dessa forma. Então, aqui ele só levou em consideração esses índices de Miller porque, enfim, ele conseguiu separar tudo isso aqui. Ele não deixou claro também no artigo antigo como ele fez essa separação, mas ele conseguiu fazer óxidos justamente com essas camadas, bem separadinhos, e a partir daí ele viu a reação. Mas se algum dia vocês forem sintetizar esses tipos de óxidos, não adianta você ver que esse carinha aqui ele vai estar predominante e ele vai estar todo predominante dentro de um poro que vai ser inacessível. Deu para também dar uma instigada Conseguiram entender essa parte? Ficaram com umas dúvidas? A ideia também é ter dúvida. É bem abstrato, né? Porque, tipo, é algo também... Aqui eu já terminei a apresentação. É um pouquinho abstrato, porque o objetivo todo também é tentar separar os efeitos. Só que dependendo do que vocês têm ali em mãos, né, às vezes não é tão simples fazer essa separação. Então, nesses artigos, eles estão conseguindo, de alguma forma, separar para mostrar, olha só, para essa interface aqui vai ter maior reatividade, para essa... Só que, se vocês pegarem, por exemplo, um adsorvente comercial, vocês não estão ali sintetizando, vocês já compraram ele pronto. Então, como é que vocês vão conseguir fazer separação, né? Então, existem outras formas de caracterizar para vocês poderem concluir se esse material ele vai ser útil ou não para vocês. Então, essa é a ideia da disciplina, né? Para vocês pegarem todos esses conhecimentos para quando vocês estiverem ali trabalhando na tese de vocês, com o adsorvente de vocês, ou então
modelando interfaces para que vocês tenham esses feelings. Então, uma coisa que ela deve ter comentado nessa aula você não vai ter só um plano de Miller, você vai ter vários ali no seu adsorvente. Então, também você não vai ter só um tamanho de poro, né? Você vai ter um histograma ali de tamanhos de poros. Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando vocês estão fazendo um ensaio de adsorção, um ensaio de catálise. Então, no BET, por exemplo, vocês vão conseguir um único valor, que vai ser o valor ali majoritário, né, do tamanho de poro, no volume de poro, mas tenham em mente que aquilo ali é um valor médio, né? Vocês vão ter, na verdade, um histograma. Eu já puxei um pouquinho para a adsorção, né, mas aproveitei o que você comentou, Gabriel. Realmente na prática mesmo, a coisa fica bem ampla, né? Dividir os efeitos é bem complicado. Porque tem que olhar com paciência mesmo, senão a gente se perde. Uhum. E é justamente isso, já puxando um pouquinho para a próxima aula, que a professora Vera, ela vai comentar que quando vocês estão fazendo ali um ensaio de BET, peraí, vocês vão tirar os dados um pouquinho antes. Então, que é justamente para tentar evitar esse tipo de efeito. Um segundo. Nossa, ficou enorme. Eu só vou comentar isso aqui agora, mas não vou entrar muito, não. Olha, gente, que coisa linda. Foi isso aqui que vocês viram hoje, não foi? Sim, ela mostrou isso. Foi no finalzinho. Então, na verdade, esse daqui é o mais comum, né? O tipo 4 e o tipo 2, que é para materiais mesoporosos. Isso aqui é o que a gente tinha visto lá na aula da Ellen, lembra a parte de esterese? Isso aqui a Vera vai comentar um pouquinho mais com vocês, né? Porque o que está acontecendo? Aqui você está aumentando a pressão do sistema, então está começando a dissolver. Está começando a dissolver, aí o que está acontecendo? Está formando monocamada, depois vai formar aqui multicamadas. Aí, em determinado momento, tu não sabe onde começou a formar multicamada ou condensação capilar. Então, em determinado momento aqui, você já tem a condensação capilar, então, ou seja, já mudou de fase ali, já tem um fluido ali dentro dos poros, até o momento que ele já começa a completar, né? Então, tem essa partezinha, tem esse pulo aqui. Só que na desorção, você já tem que tirar um átomo ali do book, né? Então, é mais difícil de você fazer isso, por isso que você tem essa esterese. Que a gente pega esse conceito aí lá daquela parte de bolha, né? Esterese da bolha, esterese da gota. É um conceito um pouquinho similar. E até o momento que você consegue, eles se juntam em determinado ponto. Mas o que eu queria dizer quando vocês vocês não precisam, para um dado material, fazer todos esses pontos, de 0 até P sobre P0 igual a 1, né, que seria a pressão de saturação. Vocês não precisam fazer tudo isso aqui. Para pegar os dados, por exemplo, de diâmetro de poro, de volume de poro e área superficial, vocês vão pegar poucos pontos aqui. Por quê? Porque em determinado momento vai formar uma multicamada e vai formar condensação capilar. Onde é que ocorre isso? Não sei. Eu não faço a mínima ideia. Para evitar que você acabe pegando pontos onde vai ocorrer uma multicamada, e não é isso que você quer, porque o modelo que vai utilizar, ele só leva em consideração que vai ocorrer uma monocamada, então você pega uma região bem linear aqui. Então, nos artigos, você vai plotar só um gráfico desse, para mostrar que o seu material, ele vai representar uma isoterma do tipo 4, e isso, você vai comparar isso com dados da literatura, mas na hora de você pegar seus dados, ou até pegar a média dos dados, basta só esses pontinhos aqui.
que vai de 0 até 0,3, se eu não me engano, de P sobre esse P0. Então, já estou dando um spoiler da próxima aula. Se a Vera perguntar, vocês já sabem de nada, só queria dizer isso. Pronto. Alguém tem algum comentário? Eu não entendi. Perguntar o quê, Marlon? A Vera ela vai perguntar, que a Giovana ela já tinha dito isso, né? A Vera vai perguntar, tipo, se vocês quiserem tirar dados de diâmetro de poro e volume de poro, vocês precisam de todos esses dados aqui, de 0 até 1? Essa é a pergunta. Ah, entendi. Aí, enfim... Já que você ficou na dúvida da pergunta, você talvez não tenha entendido a resposta, então vai ficar para você também pensar sobre isso. Você precisa, para tirar esses pontos de volume de poro e de diâmetro de poro, você precisa de todos esses pontos aqui, de 0 até 1. E a resposta é não. Porque aí, no caso, para investigar as propriedades texturais, só precisa completar a monocamada, né? Para você conhecer o que tem ali. Então, é logo essa região inicial, certo? Certo. Tá. Não, mas é esse o ponto, né? Só que você não sabe o que seria esse inicial, né? Seria o quê? Daqui, mas é uma região bem pequena, né? Então, a literatura ela já coloca um valor de 0,3. Então, esse inicial, você está no material, né? Você vai tirar esses pontos, então ela já considera que de 0 até 0,3 P sobre P0 já é o suficiente para você tirar esses dados. Você não precisa avançar além disso. Então, nessa faixa, já é esperado que você só tenha uma formação da monocamada. Acima disso, já não tem certeza se está formando uma multicamada ou condensação capilar. Até mesmo aqui numa isoterma dessa aqui, do tipo 1, que ela lembra um pouquinho o Langmuir, você não, aqui está dizendo o quê? Você está absorvendo e está chegando no momento que chegou na saturação. Só que aqui, tem multicamada? Tem condensação capilar? Você não sabe. Não tem esse tipo de informação. Só porque esses dados eles seguem um determinado modelo, não quer dizer que, na prática, você não vai ter formação de multicamada ou capilaridade aqui. Então, por mais que isso aqui siga Langmuir, e pela teoria, que é isso que vocês vão ver também na próxima aula, pela teoria da equação de Langmuir, não existe interação átomo-átomo, ele não leva isso em consideração, é um modelo bem simplificado. E uma isoterma do tipo dessa daqui, ele segue Langmuir, mas na prática você não tem como dizer, né, se realmente está formando ou não multicamada ou condensação capilar por aqui. Então, acredito que vocês ficaram um pouquinho em dúvidas nessa parte da última aula, então achei interessante colocar essa imagem aqui e explicar um pouquinho ela. Mas, enfim, isso daqui a Vera deve explicar melhor, né, na próxima aula. Essa isoterma aqui do tipo 6, só a nível de curiosidade, ela é bem rara. Eu vi esse tipo de isoterma num congresso há muito tempo atrás, que, na verdade, é um material parecendo uma esponja. Então, na verdade, quando ele chega a uma determinada pressão, a pressão aqui é tão alta que, na verdade, ele vai meio que abrir os poros. Então, ele abre os poros e vai possibilitar ter uma outra isoterma aqui. Então, tipo, tá absorvendo, aí absorveu tanto, pegou todos os sítios, já chegou aqui no patamar. Só que a pressão é tão alta que o poro vai expandir. Então, ele vai permitir com que ocorra um outro patamar de adsorção. E assim sucessivamente. Então, eu só vi esse exemplo de isoterma de tipo 6. Aí seria meio que juntando várias do tipo 1 numa... Porque ele está... Exatamente porque está abrindo os poros. Isso, exatamente. Seria várias do tipo 1. Aí eu não sei de outro exemplo. A Vera pode dar outro exemplo de onde achar essa do tipo 6, né? Mas a que me vem em mente seria essa, do várias do tipo 1, né? Você vai ter uma expansão dos poros. E, na verdade, o material foi feito para isso, né? Para justamente ter esse tipo de interação. Então, na verdade, você não estaria quebrando os poros do material. Na hora que você tiver a desorção, ele vai voltar a ser o que era, né? Então... E essa aqui do tipo 3? Essa aqui... já tô dando spoiler de tudo. Mas, enfim, vocês estão escutando, então foda-se. Essa aqui do tipo 3, você não tem essa... À medida que está aumentando aqui P sobre P0,
os poros são tão pequenos, você tem mais área superficial aqui. Então, aqui já está ocorrendo uma multicamada, né? Uma formação aqui de uma fase fluida, ou seja, uma condensação capilar, ou até mesmo uma fase fluida aqui na superfície, né? E, enfim, você não vê poros aqui. Então, isso aqui seria para materiais, talvez, enfim, que você vai ter uma área, você não vai ter poros, né? Só vai ter área superficial. E tá, e outra coisa interessante, o tamanho desse joelho aqui é que vai identificar se você vai ter uma quantidade maior ou menor de mesoporos. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, tá vendo? Vamos dizer que esses dois casos aqui, essa isotérmica do tipo 1 e do tipo 4, elas estejam na mesma escala. Tá vendo que tá tendo um joelho bem maior do que esse cara? Então, o que isso aqui está dizendo? Que eu estou, para um valor bem baixo, né, de P sobre P0, eu tenho uma distorção muito grande em relação a esse carinha aqui. Então, esse nível aqui, esse delta aqui, ele vai me dizer se o volume de mesoporos na minha amostra, se ela é maior ou menor. Então, por isso que eu falei aqui, que nesse caso aqui, nessa região, como eu não estou vendo esse joelho, então não tenho mesoporos, que são os poros nessa ordem de 5 até 50 nanômetros. Aqui já ocorre como se fosse uma distorção na superfície. Nesse caso aqui, eu já tenho um volume muito grande de mesoporos. Então, ele dá um salto e depois vai ocorrer chegou nesse patamar, né? Nesse caso aqui, eu teria uma quantidade pequena de mesoporos, mas eu tenho. Então, enfim, era isso que eu queria comentar em relação a essa altura e esse perfil das isotermas. Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês já estão treinados para a aula da próxima semana. Obrigado. Ô, Marlon, só uma dúvida. Aquele valor que você falou agora de 0,3, P sobre P0, tipo, relativo para o tipo de sólido? Seria relativo? É o valor que é indicado se você entrega, você quer fazer uma BAT. Aí você entrega para o técnico a sua amostra. Ele vai ele vai calcular tudo isso daqui e vai fazer ali um ensaio de 0 até 0,3, que vai ser como pode dizer, tabelado, né? Mas é óbvio, se isso daqui, se até 0,3 ele vê que já saiu da linearidade, então vocês podem fazer essa modificação, né, nesse valor. Então, ele pode botar mais pontos entre 0 e 0,2 para conseguir pegar ali uma linearidade, para conseguir tirar esses dados, né? Mas padronizado, se você não souber qual isoterma é a tua amostra, né? Você está no Breu, aí ele vai fazer esses ensaios padrões. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Nada. Pessoal, era isso que eu queria apresentar, pelo menos, né? Apresentar a parte do artigo, para ver se todo mundo tinha pego esses detalhes. E aproveitei também essa parte da monitoria para dar um norte, né, nessa parte de isoterma, já que teve gente que perdeu esse finalzinho da aula da Vera, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Giovana, Lucas? Olha, eu não sei. Certo. O que a gente pode complementar? Ok, então, se ninguém tem mais dúvidas... Perfeito, Nathalie. Então, se ninguém tem mais dúvidas, então, eu espero que essa monitoria tenha sido boa para vocês, espero que vocês tenham entendido tudo aqui. Se ficou alguma dúvida em relação a essa parte da isoterma, pode entrar em contato comigo, e eu vou dar uma olhada nessa aula de hoje da professora Vera, a gente vai conversar com ela para ela seguir no horário, não se estender muito depois da aula, e na próxima quinta-feira a monitoria vai ser sobre, enfim, sobre isso, sobre a distorção, técnica de caracterização, e eu vou explicar com mais detalhes ainda
essas 6 isotermas que eu apresentei para vocês, né? Porque ainda tem uma parte matemática, né? Tem as equações de Langmuir, a equação de Toth, Freundlich, que é utilizada justamente para fazer pegar esses parâmetros, e também a equação de BET, né? As limitações, então tem muita coisa aí para ser discutido. Mas é isso, gente. Espero não ter tomado o tempo de vocês. Espero que vocês gostaram. Não esqueça de me enviar o textinho falando sobre o artigo. E estão liberados.